Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você venceu a chuva, você chegou. Você venceu. E eu creio, querido, que nada vai roubar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Você crê assim? Aleluia. Sabe, quando a gente pensa, hoje eu não vou, é o dia que a gente tem que ir, não é assim? Hoje eu acho que eu vou ficar. Mas que bom que você veio. E eu creio que há algo do Senhor, da parte do Senhor, para a nossa vida. Eu fui ministrada pelo Senhor. O meu desejo é sempre, querido, ser obediente à voz do Senhor. Nós aqui não somos dono de nada. Nem o dom é nosso. Tudo é do Senhor. Tudo é para servir o outro. Tudo é por causa do outro. Tudo é para alcançar o outro. Amém? E eu estava meditando nas últimas instruções recebidas. Pastor, está parecendo quando a mãe vai sair e fica falando, leva o guarda-chuva, leva o casaco. Não é? E eu fiquei pensando que é porque o ano está acabando. E desde o ano passado o Senhor liberou a visão de estabelecimento, né? De especialização. E é como se fosse assim, está chegando o final do ano. Pelo menos é a percepção que eu tenho, né? E a gente está tendo várias palavras confirmando, querido. Se você está atento ao que o Senhor está falando neste lugar, se você está entendendo o que o Senhor está liberando sobre essa igreja local, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estava meditando, o pastor Vitor mesmo aqui nos últimos cultos, ele estava falando sobre algo específico que vai acontecer aqui. Quantos fazem parte disso? Eu estava anotando, né? Eu percebi que nós estamos recebendo palavras de aumento. Não foi isso, gente? Palavras de aumento, palavras de crescimento. É como se fosse assim, preste atenção. Eu entendo assim, preste atenção. Aquilo que eu disse, preste atenção. Leva isso, vai assim, sai desse jeito, sabe? Faz desse jeito, a preparação vai ser assim. Essas instruções, aumento, crescimento. A gente recebeu, né, também nesses dias de conferência, a convocação de pessoas para voltar e não perder isso que vai acontecer. Se você, né, estivesse então cansado ou desmotivado, nesses últimos dias foi motivado a voltar, a não perder aquilo que o Senhor tem para fazer aqui. Mas eu acredito que isso é uma instrução mesmo do Espírito, por causa de um propósito. Só que eu estava meditando, amados, e eu estou ministrando, né, no Rema também, a gente está falando muito sobre isso, sobre propósito, sobre chamado. E eu estava meditando, queridos, que não existe uma convocação geral para a igreja como um corpo, você sabe disso, e localmente também, que está sobre a vida do nosso pastor. Mas você entende que essa especialização, que esse estabelecimento, ele acontece quando cada um de nós responde a essa convocação. Quando cada um de nós responde a esse chamado. Então nós vamos conversar hoje sobre responder ao chamado de Deus. Amém? Para que tudo isso se mova, para que tudo isso aconteça, nós precisamos responder ao chamado. Nós não estamos aqui para assistir. Quem pode dar um glória a Deus por isso? A gente não está aqui para analisar, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu só recebo. Não, todo dia é dia de dar alguma coisa, de promover alguma coisa, de estabelecer alguma coisa. Você não foi chamado sem função no corpo. Não existe nada no corpo que não tenha uma função. Um está aqui, outro está aí, mas alguém recebe da sua vida. Em certa medida, se você não vem, falta alguma coisa, porque você foi chamado para promover alguma coisa no reino. Amém? Isso é tão interessante, amado, porque isso tira a carga da responsabilidade de crescimento de uma pessoa somente. Porque nós entendemos que cada um tem que responder à sua convocação, ao seu chamado, ao seu propósito. Eu estava fazendo uma busca, como quem não quer nada, no Dr. Google, né? É tão interessante como as pessoas perderam um senso de propósito. Todo mundo quer saber de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. É ou não é? E se você coloca lá propósito, existem vários vídeos, várias dicas para você dar uma resposta para a sua vida. Mas sabe, eu vou te dizer algo. Todos fomos sim chamados com um propósito, com uma missão para desempenhar. Mas nós que já nascemos de novo, podemos encontrar essas respostas em Cristo, em Deus.
Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que sonhou com cada um de nós. Sabe, amados, é tão interessante que ministrando sobre essas coisas, eu ouço muita gente que fala assim, olha, eu não me vejo fazendo nada. Eu acho que eu só vou nesse bonde mesmo, aproveitando o crescimento, mas não sei se eu tenho parte nisso. Mas eu vou te dizer algo, não existe essa opção de você não ter nada para fazer. Não existe não existe esse quesito de eu não faço nada. Você não preenche esse quesito. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada sem função. Oh, glória a Deus. Deus não ia perder tempo em em trazer alguém para esse mundo que não tivesse nada para desempenhar. Você está comigo, querido? Amém? Sabe, eu creio que é mesmo uma inspiração do Espírito para essas instruções, para esses dias, para que a gente se movimente em uma sintonia muito fina, para que a gente consiga discernir a vontade do Senhor como corpo, mas também como membros desse corpo. Aleluia! Aleluia! Sabe, você não precisa abrir, mas lá em João 15, quando Jesus está dando instruções aos discípulos, e quem aqui é discípulo de Cristo? Se não tivesse nenhuma instrução para te dar, teria essa, e essa já prova para você que você não foi chamado para não fazer nada. A Bíblia diz em João 15:16, Jesus diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Quando ele diz essa palavra, designar, ele está falando sobre convocar, sobre chamar, sobre dar um propósito. Ele diz, eu vos chamei, eu vos designei, eu vos convoquei. Há uma convocação soberana e celestial sobre cada um de nós, irmãos. Ele diz, eu vos designei para quê? Ele diz, para que vades e deis frutos. Aleluia! Isso significa que somente por ser um discípulo de Cristo, já não nos cabe uma vida infrutífera. Não é possível uma pessoa ser discípula de Cristo e ter uma vida sem frutos. Você está comigo, querido? Nós fomos autorizados a ir. Ele disse, agora vai. Você pode ir. E eu vou dizer, você vai dar muito fruto. E a melhor coisa que ele diz, amado, ele diz, não é um fruto qualquer. Ele diz, e o vosso fruto permaneça. Que o que você faça tenha peso eterno. Que o que você construa afete destinos, mude caminhos, altere a vida de pessoas. Amém, amado? Isso é uma grande responsabilidade. Ele está dizendo, todo discípulo foi chamado a frutificar, a dar muito fruto e a fazer com que esse fruto seja reconhecido, visto e que ele permaneça. Sabe, é tão interessante que quando a gente olha esse versículo, a gente vê que antes de tudo ele nos escolheu. Sabe, a gente diz, eu fui para Jesus, eu fui para o Senhor. Mas sabe, Ele sonhou com cada um de nós. Nós somente atendemos a esse chamado. Sabe, irmãos, é tão interessante. As pessoas, elas são chamadas, independente do novo nascimento. Você vai entender por que eu vou dizer isso. Na mente de Deus, não tem como uma pessoa nascer, um bebê nascer, e ele dizer, o que eu vou fazer com ele agora? Não é assim que Deus age. A Bíblia diz que quando nós éramos uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Ele conhecia todos os nossos dias. Isso não está falando sobre quem nasceu de novo ou sobre quem não nasceu de novo. Isso está falando sobre espíritos, sobre pessoas que só podem nascer porque o Deus da vida fez com que elas nascessem. O diabo não dá vida para ninguém, irmãos. Toda vida vem de Deus e toda vida nasce com um propósito. Você consegue perceber as pessoas com propósito e você fica, meu Deus, que desperdício. Ela precisa nascer de novo para poder colocar esse propósito todo funcionando para o que ela foi realmente chamada. Não é assim, irmão. Até uma pessoa que não está na vida de Deus, a gente consegue perceber nuances do seu propósito. A gente consegue perceber nuances daquilo que Deus pensou sobre ela. Agora, não é maravilhoso pensar, amado, que pode ser que o seu pai não tenha te desejado, sua mãe não tenha te desejado, você não é um erro de cálculo, você nasceu no coração de Deus. Isso não é para dar à sua mente um afago, isso é a verdade sobre a sua vida. Você e eu não nasceríamos se Deus não tivesse estabelecido um plano soberano sobre cada um de nós. Aleluia. Eu estou animada, irmão.
Glória a Deus. Aleluia. Isso é tão interessante, porque às vezes as pessoas acham que só quem foi chamado para dar respostas para Deus é quem prega. Aleluia. Só que sabe que nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai ensinar, nem todo mundo vai profetizar. Na verdade, se você fez o rema, quem fez o rema aí? Quem não fez, diz, eu vou fazer, amém? Mas você vê, amado, que é uma fatia do corpo de Cristo que faz isso. Na verdade, todos fomos chamados para reconciliar, ajustar a diferença do mundo e dizer que Cristo os amou, amém? Esse é o nosso primeiro chamado, a primeira convocação. A grande parte do corpo de Cristo é chamada para socorrer, para fazer parte dessa grande engrenagem, para colocar esse corpo em movimento, para aumentar esse corpo, para aperfeiçoar o corpo pela justa cooperação. E uma outra parte é que é chamada num dom ministerial. Aleluia! Isso significa que Deus está esperando as suas respostas. Deus está esperando as minhas respostas. A questão toda, se estamos falando sobre respondendo ao chamado, é entender o que Deus planejou para mim. Pois eu vou descobrir isso e vou ser isso bem feliz e fazer isso bem feito. Sabe, amados, eu estava lendo o livro de Tony Cook, eu sei se você conhece, qualificado, se você não leu, eu digo para você, amado, você precisa ler. Diga, eu preciso ler. Só para você concordar, confessar e comprar. Amém, aleluia. Mas ele estava falando algo que mexeu comigo. Ele disse, olha, todos nós fomos chamados por Deus, mas nós temos opções, nós podemos responder ou não, nós podemos obedecer ou não, nós podemos cooperar ou não, e nós podemos fazer isso completamente, parcialmente, ou simplesmente não fazer. Isso não é um ponto de atenção, irmãos? Porque pessoas que naufragaram em seus chamados não tinham um problema com o chamado, tinham um problema com a resposta ao seu chamado. Porque fica parecendo que deu errado com Saul. Será que o problema foi com Deus? Não, o problema foi a resposta de Saul ao seu chamado. Olha, deu problema com Judas e Deus errou. Não, Deus não erra no seu chamado. Deus não desistiu do seu chamado. Dons e vocação, eles são irrevogáveis. Deus não desistiu de você. O que Ele pensou sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, continua perdurando, continua valendo. Deus não se engana, Deus não se arrepende. Deus não é mentiroso, querido. Amém. Então o problema de Saul, por exemplo, o problema de Judas, por exemplo, e de tantos homens que não entraram completamente, ou fizeram parcialmente, ou erraram em seus chamados, não era um problema com o chamado, era um problema da resposta deles a esse chamado. Você está comigo? Mas eu e você estamos aqui, amados, porque nós vamos responder sim ao chamado do Senhor. Porque nós entendemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E esses frutos precisam durar eternamente. E eles vão durar eternamente. Amém? Eu não sei você, eu acredito que sim, quero estar diante de Jesus com todas as obras que Ele me pediu para fazer. Não foi o meu vizinho, não foi a carreira do outro, mas aquilo que Ele propôs para mim dizer, Senhor, está aqui o que o Senhor me pediu para fazer. Amados, é tão interessante que propósito não é algo que você escolhe. Propósito é algo que você descobre. Qual é a graça da vida? Qual é a beleza da vida? É se relacionar tanto com Deus a ponto de afinar essa sintonia e entender, eu sei, o Senhor me chamou para isso. E ter tanta convicção disso, amado, que vai acontecer conosco o que aconteceu com Jesus. Eu estava ministrando esses dias e eu me lembrei de quando Jesus, ele aparenta no seu semblante a resolução de ir a Jerusalém. E diz que as pessoas olharam no seu rosto e viram, ele sabe o que ele vai fazer. Dá para ver no seu rosto o que ele vai fazer. Ele mostrou no seu rosto a intrépida resolução de sair. E eu acho tão interessante, amado, que só faz isso quem tem convicção do que foi chamado para fazer. Em todo tempo Jesus dizia, ei, eu estou aqui não para fazer a minha vontade. Eu estou aqui porque eu estou cumprindo um mandato do meu Pai. Uma vocação, um chamado, um propósito que o meu Pai estabeleceu para mim. E aí só vai até a cruz, irmãos,
Essa vocação, o propósito, aquilo que Deus designou para ele, aquele que aprendeu a obedecer. Ninguém obedece numa coisa tão intensa, numa coisa tão grande, se não teve passos de obediência antes. Ninguém chega nesse lugar. A Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Ninguém chega a obedecer naquele nível na cruz se não tiver construído passos de obediência. Se não tiver construído obediência em todas as oportunidades que teve para obedecer ou não obedecer. E decidir, eu te obedeço, Senhor. E quando ele obedecia, ele crescia, ele amadurecia. E ele estava completamente envolvido, intenso e entregue ao seu chamado e ao seu plano. Você está comigo até aqui, querido? Porque eu estou dizendo isso? Eu não posso escolher, né? Eu preciso entender o mandato, entender a vocação, entender a missão e entrar nela. E estabelecer que eu só posso ser feliz e só vai haver graça se eu andar nela. Eu não posso escolher a função porque eu me inspiro no outro. Eu olho o outro e digo, mas eu queria tanto ser isso. O próprio apóstolo Paulo diz que não tem, por mais que você reclame, mas a mão é mão, não tem como ela virar pé, porque ela foi feita para ser mão. Não é o que o apóstolo Paulo diz? E se disser a mão, não sou pé? Não adianta, não vai virar pé só porque reclamou. Você já reparou que é isso que o apóstolo Paulo diz? Se disser a mão, não sou pé. E daí? Você não é mesmo. É isso que ele está dizendo, querido. Estou parafraseando. Ele está dizendo, ou você vive reclamando, ou você entende que é mão e entra no seu propósito, né? Aleluia! Por quê? Porque vai ter gente que vai ser pé, glória a Deus. Vai ter gente que vai ser outra parte do corpo. E onde está a beleza disso tudo, amado? É que eu preciso da mão, eu preciso do pé, eu preciso de cada pessoa funcionando naquilo que Deus a chamou para ser. Aleluia! Porque a gente precisa descobrir, porque eu não olho uma pessoa, uma criança nascendo e digo, bom, então agora eu vou decidir o que cada membro vai fazer. Eu quero que esse ouvido fale. Eu quero que esse nariz ouça. Não dá, porque uma criança nasce com todas as funções do seu corpo, não é assim, amado? Estabelecidas para funcionar. E é isso que promove o quê? O seu crescimento. Não é isso? Não se escolhe a função do corpo. Eu vou dizer de novo, não se escolhe a função do corpo. Não se escolhe a função do corpo. Amado, eu vou te dizer, porque Jesus conseguiu fazer o que fez? Porque entendeu o mandato de Deus, a vocação de Deus, o chamado de Deus. E só há graça para obedecer naquilo que Deus te fez para andar. Só há graça para operar naquilo que Deus nos chamou para andar. Se não existe ninguém sem chamado, se não existe ninguém sem propósito, se não existe ninguém que não tenha nenhuma função para desempenhar, como que eu descubro isso? Como que eu digo sim a isso tudo? Amado, é interessante, a primeira coisa que você precisa saber, Deus não olhou para você e não ficou sem inspiração. Ele se inspirou antes e aí você nasceu. Você entende? O apóstolo Paulo dá testemunho disso, você não precisa abrir. Quando ele fala lá em Gálatas 1:15, ele diz, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo tinha convicção de que ele foi chamado não por parte de homens, mas por parte de Deus. E é tão interessante que quando você tem essa convicção, faz como Jesus, aparenta, dá para ver no seu rosto o que você foi chamado para fazer. Você não precisa fazer propaganda, irmão. Você não precisa anunciar. É impossível alguém não olhar para você e não dizer, foi chamado para fazer isso. Não é verdade? E é por isso a responsabilidade, amado, de estar debaixo de uma liderança, de uma igreja local. Por quê? Porque é o lugar onde somos corrigidos, amados, onde somos reconhecidos por alguém que pode nos liberar. Você entende? Aleluia! Estava até conversando isso essa semana. As pessoas dizem, não, meu chamado é esse. Eu fico aqui até ele acontecer. Não vai acontecer. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Saulo estava servindo. Quando Deus disse, agora separa Barnabé e Saulo. Para a obra que eu vos tenho chamado. A Bíblia diz que Filipe, ele foi levantado com os 7 para servir as mesas. Para que os outros se entregassem à oração e à palavra. Imagina se Filipe dissesse, não, mas eu não fui chamado para servir a mesa.
E depois a Bíblia menciona Filipe, o evangelista. Será que ele virou evangelista? Não, ele sempre foi evangelista. Mas ele foi ajustado. Ele cresceu enquanto ele servia. Mas só acontece isso, amado, num corpo, numa igreja local. Você está comigo? Não é plano de carreira. Eu estou fazendo o que está chegando nas minhas mãos para fazer, entendendo que isso vai me ajudar no meu propósito, no meu chamado. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Jeremias fala do mesmo jeito, mostrando que o desígnio, o chamado de Deus, ele é antes do nosso nascimento. Ele não fala. Quando ele fala assim, o que eu vou falar, Senhor? E o Senhor toca a sua boca. Porque é interessante, a gente sempre acha mesmo que o chamado é maior. O pastor tem a frase no seu Instagram, é essa, né, pastor? O propósito é maior do que nós mesmos. Isso não é maravilhoso, irmão? Porque se fosse do nosso tamanho, a gente ia poder fazer com a nossa força. Mas essa é a prova de que quando fazemos, só podia ser a graça do Senhor. Não foi assim quando Zorobabel foi construir o templo? Deus disse para ele, não vai ser por força, não vai ser por violência, é pelo meu espírito que você vai reconstruir o que precisa. Ninguém faz nada para Deus na sua força, irmão. Se não é a graça do Senhor suprindo, se não é a graça do Senhor nos dando esse movimento para que a gente opere naquilo que Ele nos chamou, ninguém faria nada. Mas a graça do Senhor conosco nos faz avançar. Amém? Aleluia! Jeremias disse, eu não sei falar. E o Senhor toca e diz, mas você vai falar. E por profeta das nações eu te constituí. Ele não disse, você nasceu, agora você vai ser profeta. Não, Ele estabeleceu o profeta das nações. Ainda que ele não se veja, ainda que ele ache que não dá, eu estou dizendo, Ele é. E se Ele obedece, vai haver graça para Ele ser. É muito normal, amado. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, quem o Senhor escolheu? As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Amados, eu estava nesses dias num lugar, eu falei para Diogo, eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu olhei aquilo e falei assim, só podia ser o Senhor, porque eu não imaginava que eu ia estar aqui. E eu estava lá, amado, todo mundo falando e eu assim, eu só pensando, Senhor, eu não imaginaria, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor na hora me lembrou, amados, que nesses últimos dias, foi uma inspiração que veio para o meu coração. Nós vamos estar em lugares que nós não imaginamos, porque as pessoas se lembrarão que nós temos uma resposta para dar. Eu falei isso para os jovens e vou falar aqui também. Eu disse, olha só, lembra que Davi nem estava no lugar da convocação? Mas mandaram chamar Davi. Ele nem estava no lugar onde ia ser ungido. Não é esse, 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 não é esse. Tem alguém que era para estar aqui. Chama! Chama! Aleluia! E na hora o Senhor me lembrou disso. É porque eu chamei. É porque se lembraram. Porque nós fomos chamados para dar respostas, irmãos. Nós fomos chamados para dar frutos. O nosso fruto tem que permanecer. E eu olhei aquilo como algo que o Senhor ministrava. Nesses últimos dias, isso vai aumentar. As pessoas têm que olhar e dizer, como é que essa pessoa foi parar ali? Foi o Senhor. Aleluia! Para te lembrar, foi o Senhor. E é sempre bom já ter alguém do seu lado para te lembrar. Foi o Senhor, hein? Não era? Não era assim que o pastor Bode dizia? Tem alguém do teu lado aí para dizer, foi o Senhor, hein? Não foi você. Aleluia, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Irmãos, e eu estava ministrando sobre essa convocação e sobre esse propósito, né? Quando eu falei dessa convocação sobre igreja, dessa convocação específica sobre cada um de nós. Olha só que interessante, se você meditar comigo o que a Bíblia diz lá em Efésios 1, abre lá, para você não dizer que eu não abri, né? Vou abrir aí rapidinho. Efésios 1, aleluia! Como é bom, amado, obedecer o Espírito Santo, não é verdade? Os mandamentos do Senhor não nos acrescentam dores. Ele quer, queridos, que nesses últimos dias nós andemos e entendamos a sua vontade perfeita para cada um de nós. Eu vou dizer algo para você, abre lá em Efésios. Eu vou dizer algo para você. O Senhor, irmãos, Ele não quer ninguém frustrado. O Senhor não nos chamou para andar tristes. O Senhor não nos chamou para andar, sabe, como quem está vivendo para ver no que vai dar. Não é assim, irmão. Todos os nossos dias têm que ser intencionais. Eu estou aqui e eu estou aqui para fazer alguma coisa que Deus me pediu para fazer. Aleluia! Amém! Todos os nossos dias, eles têm que ser intencionais.
convocação. E aí, em Efésios 1, o apóstolo Paulo faz uma oração que eu oro por mim e eu oro por cada um de nós nessa noite. Olha só, em Efésios 1, capítulo 1, ele ora pelos crentes. Quantos crentes eu tenho aqui nessa congregação? E diz assim, olha só, ele diz no 15, Efésios 1:15, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, então Deus quer que a gente saiba, sim ou não, gente? Sim! Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a esperança da sua vocação, qual é a esperança da sua convocação, qual é a esperança do seu propósito. Amado, eu entendo que isso tem a ver com o nosso lugar em Cristo e com aquilo que nos espera por toda a eternidade. Mas o que seria, amado, a nossa vida sem o entendimento de que o que nós fazemos aqui é que perdura por toda a eternidade? A gente não foi salvo, amado, só para estar lá, né, esperando. Ó. Já viu que tem pessoas que falam assim, ai Jesus, volta logo. Volta logo. Não, mas essa fala só mostra assim, Jesus, tá um desespero. Volta, como se fosse assim, me livra disso aqui que está muito ruim. Ninguém nunca ouviu isso aqui, gente? Ou ninguém nunca falou, né? Que por isso você não levantou a mão. Mas, Jesus, volta logo. Mas sabe, isso mostra uma falta de propósito. Aleluia! Eu preciso amar a sua vinda, desejar a sua vinda? Sim, existe um prêmio, né? Existe uma coroa reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Mas olha quando o apóstolo Paulo disse isso. Ele disse, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora, o meu tempo é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada. Sabe, a gente não precisa só começar, a gente precisa terminar. Aleluia! Então, quando a gente fala essas coisas só para se livrar de alguma coisa, muito provavelmente pode ser uma falta de entendimento de, eu quero escapar daqui, mas será que o que precisamos fazer aqui a gente já fez? E eu entendo, amado, que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Você está comigo até aqui? A questão é, quando Ele vier nos arrebatar, Ele precisa nos achar fazendo o que Ele nos chamou para fazer. É só essa a questão. Não é para escapar, mas é para nos encontrar com Ele, dizendo, está aqui tudo que o Senhor me pediu para fazer. É completamente diferente. Sabe, irmãos, quando ele fala esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória, da herança dos santos, ele está falando sobre o seu chamamento. Nós entendemos que é um chamamento como corpo. Se você segue a leitura, fala sobre o corpo de Cristo ser a plenitude, né? Daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo é pleno por causa da igreja. E a igreja é plena por causa de Cristo. Amém, gente? Então, nós estamos aqui obedecendo ao que ele nos pediu para fazer. O que o cabeça diz, o que o corpo faz? Obedece. E aí, é tão interessante, irmão, se você olhar lá em Filipenses, eu quero ler algo com você. Vai lá para Filipenses rapidinho. Filipenses, eu cito muito o apóstolo Paulo, porque ele fala muito sobre isso, né? Esse entendimento de chamado, de resposta ao Senhor, entendimento dessa graça que opera quando nós obedecemos ao chamado. Mas olha só, Filipenses 3:12, eu vou ler esse aí com você. Eu sei que é um texto conhecido, mas olha só que interessante. Filipenses 3:12. Você está comigo até aqui, amado? Você vai obedecer ao chamado de Deus? Mas diga completamente, completamente. Diga aí, completamente. Eu não quero, irmão, eu não quero que você nem repita só porque eu estou dizendo. Eu quero mesmo que seja a nossa intenção, sabe? Obedecer ao Senhor por inteiro, sem reserva, entendendo que a sua vontade é perfeita para nós. O apóstolo Paulo em Filipenses, o capítulo 3, o versículo 12, diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ninguém aqui já é perfeito, né? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que interessante, ele diz, olha, eu estou indo conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Você entende? Ele nos designou antes, não foi assim? Ele nos escolheu antes. Sem
sempre a resposta ou essa iniciativa vem do Senhor e a resposta é nossa. Então Ele está dizendo, olha, eu fui convocado, olha, eu fui conquistado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou correndo para esse lugar para o qual eu fui conquistado. Eu preciso dar uma resposta efetiva a essa conquista. Eu preciso dar uma resposta efetiva àquilo que Deus disse que eu seria. Aquilo ou aquele motivo pelo qual Deus comprou a minha vida. Então o que ele diz? Ele fala, olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Aleluia! Se ele ficasse se lembrando do passado, das coisas que ele era, do lugar onde ele estava, o que ele fez, isso não o ajudaria a cumprir o seu chamado. Isso não o ajudaria a dar uma resposta para Deus. Mas ele disse, quer saber? Não importa quem eu fui, não importa o que aconteceu, importa que agora eu entendi que eu tenho uma vocação, que eu tenho uma convocação, que eu tenho um chamado. E eu estou fazendo o quê? Eu estou esquecendo de tudo que ficou e eu estou correndo para alcançar esse chamado. Eu estou correndo para dar respostas para Deus. Eu estou correndo, amado. Foi Ele que disse, em nada eu considero a minha vida por preciosa. Aleluia! Contanto que eu cumpra a minha carreira. Amado, que confissão séria. Em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira. Ele diz, olha, o que eu estou fazendo, prossigo para o alvo, para o prêmio, preste atenção nisso, da soberana vocação em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós temos uma soberana vocação. Como o Gabriel disse na quinta passada, a teologia de Deus se resume em quê? Em que Ele quis. Ele quis chamar, Ele quis fazer, Ele quis. Agora, como Ele não anula o livre-arbítrio, Ele espera o quê? Uma resposta, sim ou não. Você vem ou não? Você responde ou não? Você aceita ou não? Você quer essa carreira? Amado, o escritor aos Hebreus, ele diz que a carreira ela não foi imposta, porque esse não é o seu pai. Esse não é o meu pai. A Bíblia diz que a carreira nos foi proposta. Há uma proposta. A proposta é essa. Eu te criei. O manual de instrução da sua criação diz, você funciona bem assim. Você quer ser isso? Aleluia! E quando eu digo sim, eu estou satisfeita sendo isso, eu estou satisfeito sendo isso. E o que acontece depois desse sim? A Bíblia está dizendo que eu vou precisar perseverar. É uma carreira proposta, não imposta, que eu preciso correr como? Com ousadia. Mas sabe, amado, só vai ter ousadia, só vai ter esse entendimento quem entende que tem a graça para andar aquela carreira. Quem tem a graça para cumprir aquele chamado. É por isso que é notória a urgência do Senhor em que nós entremos nesse entendimento específico para cada uma das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Você está comigo até aqui? Você está entendendo o que o Senhor quer ministrar? Amém? É isso que promove o crescimento. É isso que promove o avanço. Cada um funcionando nesse lugar. E quando ele diz o prêmio da soberana vocação, isso mostra que a vocação é o quê? É um chamado soberano. Quem chamou? Deus. Quem disse que era para ser assim? Deus. Quem sonhou com isso? Deus. Quem me criou? Quem te criou? Deus. Sabe? Tudo, amado, tudo feito por Deus. Deus não faz nada que não tenha um sentido. Deus não faz nada que não tenha uma resposta, um sentido para ser dado. Você entende? Então isso fala da sua própria criação. Isso fala das coisas que Ele estabeleceu. Esses dias eu estava meditando num salmo. E você lembra aquele salmo que diz, louvai o sol, louvai a lua, louvai as estrelas? Você lembra desse salmo? Eu amo, eu acho que é um 150, não sei, está lá no finalzinho dos salmos. Eu estava meditando e eu acho tão interessante, amado, que esse salmo prova, primeiro, que louvar não é sinônimo de cantar, concorda? Porque eu nunca olhei para o sol e o sol estava cantando. Você viu o sol cantando algum dia desses, irmão? Não. Né? Então isso já prova que louvor nem é sinônimo de cantar. Porque a Bíblia está dizendo, louvai o sol, louvai a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Vocês estão querendo saber qual é o salmo, né? Deixa eu procurar. Cadê os universitários?
Era o 150 mesmo? Oh, glória a Deus. Eu sabia que era no finalzinho, mas tá lá, depois você anota, o 150. E aí, tô falando aqui para você, o que o Senhor ministrou no meu coração, estava meditando nesse salmo. E olha que interessante, irmãos, quando ele fala tudo isso, você vai entender por que eu estou falando isso. Eu disse que Deus não faz nada sem função, né? Quanto mais os homens, que Ele criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso aqui é uma nuance, é uma prova de que Deus, Ele faz as coisas assim. Quando fala, louvai os seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, mas eu acho que tem um 8, é o 148, gente. É o louvai ao Senhor dos altos céus, louvai todos os seus anjos, sol, a lua, o 50 também fala isso. Mas olha só, eu fiquei meditando sobre isso e fiquei pensando, sabe, é muito interessante. Quando a Bíblia diz louvai o sol, louvai a lua, quando você olha para aquele sol brilhando, aonde eu estou muito contemplativa, mas você já viu o sol nascendo? Esses dias eu disse para o Diogo, eu e meus devaneios, né? Você já pensou que esse sol foi o mesmo sol que iluminou todas as pessoas que já nasceram nesse mundo? Aí ele, sim. Eu falei, gente, mas ele é testemunha de tudo. Ele, meu Deus do céu. Eu falei, gente, é o mesmo sol que estava no descobrimento do Brasil. É o mesmo sol, olha eu. As minhas viagens, né, irmão? Eu falei, gente, é o mesmo sol, olha que incrível. Mas olha só, irmãos, eu falei, gente, o sol está lá. Mas o sol continua lá, porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando a Bíblia está falando sobre louvar o sol, é porque a Bíblia está dizendo que o sol, funcionando como sol, prova que ele existe para ser o sol. Prova que quando alguém olha aquele sol, diz, meu Deus, ele nasceu para ser sol. Aleluia! É impossível, amado, não olhar aquilo e dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa. E porque o sol está louvando a Deus, porque toda a criação louva a Deus, porque tudo o que foi criado com um propósito, irmãos. E qual é o propósito de tudo isso? É ser aquilo que Deus nos criou para ser. Então o sol não está brigando com a lua, mas eu queria ser lua. Não está. Por quê? Porque a lua, quando é lua, está louvando a Deus. Porque as estrelas, quando são estrelas, elas estão louvando a Deus. E aqui já vem algo que é interessante. Você também não olha o sol e diz, está brilhando muito, está brilhando muito. Você não diz isso. Por quê? Porque uma é a proposta da existência do sol. Uma é a proposta da lua. A Bíblia diz que quando nós olhamos para as coisas criadas, nós podemos entender a divindade, aquilo que Deus quis comunicar conosco, irmãos. Se a gente não aprende com essas coisas, né, irmão? Eu digo que até com a formiga a gente aprende a não ser preguiçoso, não é verdade? Então quem quer aprender, aprende até com a formiga. Então a gente aprende, amado, olhando essas coisas. E por que eu estou dizendo tudo isso, amado? Porque é tempo de olhar como eu posso louvar, elogiar a Deus, sendo tudo aquilo que Ele me chamou para ser. Sendo tudo aquilo que Ele disse que é para o que eu cumpra. Sendo tudo aquilo que Ele me fez, né? Que Ele me fez existir para ser. Amado, esse é o propósito da nossa existência. E para a gente começar a encerrar, eu quero mostrar para você. Na verdade, eu quero ler algo que eu anotei aqui, e eu vou ler mais um versículo com você e a gente vai terminar. Mas deixa eu te dizer algo. Nesse mesmo livro, Tony Cook, ele diz algo assim, as pessoas simplesmente não entram aleatoriamente ou arbitrariamente em grande maturidade espiritual. Uma vez que depois de descobrir o seu propósito, você não pode ficar inerte, você não pode ficar esperando esse dia acontecer. Você precisa fazer tudo o que vem nas suas mãos para fazer, com todas as suas forças, com toda a tua devoção. Eu estava falando para os alunos, lembrei aqui agora, amado, nem Jesus entrou na terra já atuando no seu propósito. Todos nascem com um propósito, mas levam um tempo para começar a atuar no seu propósito. Porque isso envolve crescimento, maturidade. Mas eu disse que Jesus em nenhum momento ele disse, não quero aprender nenhum ofício não. Eu nasci para ser o filho de Deus. Então, vou ficar aqui de boa na lagoa até o meu tempo chegar. Não foi assim. Jesus aprendeu uma profissão. Jesus fez alguma coisa. Oh, aleluia. E aí eu estava dizendo para os alunos que eu acho, irmão, que se eu olhasse uma mesa feita por Jesus, eu ia dizer, gente, foi Jesus que fez essa mesa aqui. Tá com cara de Jesus essa mesa. Olha como ele lixou bem. Tá perfeito. Olha os ângulos. Por quê? Porque tudo que a gente coloca a mão precisa ser com a excelência
independente de já ser aquele momento do chamado. Você entende? Você está comigo, querido? Então, não acho que Jesus tenha feito uma mesa qualquer. Vou fazer também, só porque daqui a pouco eu já vou ser, né? Aquele. Não, não é. Tudo o que ele fazia, dava para ver o seu propósito, o seu chamado. Então, amado, não vem assim, chegou o crescimento, chegou. Não é assim. Não tem como eu fazer um apelo e dizer, venha quem quer crescer. Não é assim. Venha quem quer receber todo o download da Bíblia. Não tem como, amado. Se você até ia querer, né, esse apelo. Mas não tem, amado. Se a gente não sentar, se a gente não estudar, se a gente não se esmerar, se a gente não se consagrar a esse propósito, se a gente não viver intencionalmente por causa desse propósito, se a gente não se lembrar todos os dias qual é esse propósito, não haverá crescimento. Então ele diz, nesse livro, né, as pessoas simplesmente não crescem, não entram aleatoriamente no chamado. Aconteceu que um dia chegou. Não é assim. Ele diz, elas não são automaticamente frutíferas. Elas não são automaticamente eficazes só porque Deus chamou. Então, às vezes, as pessoas têm essa questão, né? Não, Deus me chamou, então vai acontecer. Mas calma, Deus chamou. Lembra que quem dá a resposta sou eu, é você? Então, existe uma parte minha e sua que quem vai fazer? Somos nós. Quando ele fala sobre crescimento, ele fala sobre um cuidado com nós mesmos, com o crescimento que nós mesmos vamos poder colocar o esmero, né, para fazer funcionar. E isso, amado, fala de se expor à palavra, de se expor a unções, de se expor à correção. 3 amém, pastor. De se expor à correção, de se expor à doutrina correta. Porque quem é que fica sendo levado, amado, de um lado para o outro? Quem não está, amado, crescido, é menino, que toda hora está lá, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está lá. Não, quem cresce sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde está indo, irmão. Aleluia, não tem mais como a gente perder tempo, não dá mais para a gente perder tempo. A gente precisa ser efetivo nessa resposta para Deus. E aí ele diz, né, obediência e fidelidade são a nossa parte. E é interessante, irmãos, que quando a gente pensa sobre essa resposta ao chamado, a gente vê que realmente não tem como dar errado, porque é o sapato certo para o número certo. Foi o exemplo que eu dei para os alunos, eu vou dar aqui para você também. Não tem como você calçar 35 e querer colocar um sapato 33. Não tem como calçar 37 e querer colocar um sapato 35. Não, mas vai entrar. Eu creio em nome de Jesus, vai entrar. Não, amado. Se é 37, é 37. Se teimar em colocar um sapato 35, vai fazer calo. Não vai dar para andar. Vai doer. Quem está entendendo? Vai apertar. Você não vai ter mobilidade. O contrário também, não tem como colocar, sendo um pé 37, não, me vê aí o 40. Meu Deus, vai sobrar. Você também não vai ser efetivo. Vai tentar andar e saiu o sapato. Sabe, vai se perder no caminho. Por quê? Porque 37, 37, 38, 38. Cada um no seu sapato. Cada um no seu sapato, amado, e todo mundo crescendo. Davi, ele fez questão de não colocar sobre ele uma coisa que não ia funcionar. Oh, glória a Deus. Davi fez questão, toma aqui minha armadura. Às vezes, amados, as coisas vêm como uma ajuda, tem aparência de ajuda. Não toma aqui para você se proteger. Mas é quando você se desprotege aos olhos de quem está vendo, mas confia na proteção que vem do alto, amado, é que as coisas começam a funcionar. Você entende? Então, ele tentou andar com a armadura de Saul. E como ficou? Não dá. É de outro jeito que Deus vai me usar. Eu não quero essa armadura, não é assim. E como ele vence, irmão? Ele vence do jeito de Deus. Do jeito que Deus o chamou para andar. Ele vence como aquele menino. Ele vence como aquele que confiou na aliança que tinha. Quando o povo de Israel tinha uma palavra que poderia vencer, que poderia derrotar, ninguém tinha intimidade com Deus para confiar na promessa dele. Isso é a prova de que não adianta você ter a promessa do chamado, você precisa confiar em quem fez o chamado. Aleluia! Isso fala com você, irmão?
Não adianta só achar que porque eu tenho a promessa, eu vou andar naquilo. Porque o fato de não confiar em quem fez a promessa não vai me colocar em movimento. O povo de Israel tinha uma palavra, vocês vão vencer, pode ir. Não, não, não. Ele é grande demais, ele é grande demais. Quando Davi diz, quem é esse que está vindo contra o Deus de Israel? Isso prova relacionamento. Isso prova alguém que confiava no lugar onde Deus o chamou para estar. Você está comigo, querido? E aí, para a gente terminar, eu quero que você abra lá em Efésios. O Senhor falou comigo esses dias sobre essa passagem de Efésios, e você vai entender por que isso aqui tem a ver com o que a gente está falando, amados, sobre não perder tempo. Efésios 5, aleluia, Deus é bom em todo tempo, amém? Você não fica honrado, amado, por ter sido convocado pelo Deus, que é o seu Pai, que criou todas as coisas para cooperar com o seu reino? Amado, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Efésios 5, vamos voltar para lá e eu quero terminar com esse texto. Mas olha só que interessante, irmãos, Efésios 5. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre obras frutíferas e infrutíferas. Quem agora aqui é filho da luz? Amém. Vou perguntar de novo, quem agora é filho da luz? O apóstolo Paulo, ele começa a dizer que quando a gente era trevas, a gente não tinha obras frutíferas. As nossas obras, elas eram infrutíferas. Elas não estavam revelando quem Deus é, como Deus faz, porque não havia natureza de Deus, não havia como a gente frutificar. Mas ele começa a dizer, ó, não sejam coniventes com essas obras infrutíferas. Agora vocês estão em outro lugar. Agora vocês foram convocados, chamados a andar de outra maneira. E aí, em Efésios 5, capítulo 5, versículo... Deixa eu ler com você a partir desse que eu falei, né? No versículo 8 diz: pois outrora, em outro tempo, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E aí ele começa a dizer, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E ele começa a falar sobre isso, sobre esse entendimento de que eu fui chamado para andar de uma maneira em que isso vai revelar a natureza que eu tenho. Você está comigo até aqui? Amém? E sabe, irmãos, quando ele está falando nesse contexto, ele está falando sobre um despertamento. Ele está falando sobre despertar para dar respostas para Deus. Ele está falando sobre despertar para entender que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que a gente precisa ser intencional. Você crê que a palavra que o pastor teve sobre esse tempo de especialização, estabelecimento, ela não foi à toa, amado? Ela tem um propósito? Você se vê dentro disso, amado? Você se vê? Se é especializar, se é estabelecer, existe uma resposta para dar. Só que eu não vou me especializar e nem me estabelecer numa coisa que eu não entendo e que eu não sei o que é para fazer. Como alguém vai dar resposta se não entende esse chamado? Se não entende esse propósito? Só que o apóstolo Paulo, ele dá aqui uma fórmula para que a gente se consagre e entenda a vontade do Senhor para cada um de nós. Irmãos, não existe uma pessoa que seja nascida de novo que não possa entender a vontade de Deus para a vida dela. Eu vou dizer isso de novo. Não existe uma pessoa nascida de novo que não possa entender a vontade plena do Senhor para a vida dela. E o apóstolo Paulo vai dar essa fórmula, e é essa fórmula que eu quero ler. Eu vou te dizer algo, isso depende de nós, isso depende da nossa consagração. Se eu quero entender a vontade do Senhor, o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque, gente, porque os dias são maus. E ele diz, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é o quê? A vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como a gente faz isso? Você vê que ele está dando passos? Ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam nécios. Eu até anotei aqui, o que é um nécio, né? Aquele que não sabe, aquele que é ignorante, aquele que é estúpido, aquele que é incapaz. É um indivíduo nécio, é um indivíduo que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai. Amado, Deus não quer isso para os seus filhos. Ele está dizendo, olha, agora como filhos da luz,
convocados a essa mesa, entendendo a natureza que receberam, existe um propósito para desempenhar. E eu não quero que você ande como quem não conhece esse propósito, como quem não entende essa vontade, como quem não entende a sua convocação, como quem não entende o seu chamado. Eu quero que você entenda. Você consegue ouvir o Senhor falando isso para nós, irmãos? Eu quero que você entenda, eu quero que você discirna, eu quero que você saiba. E aí ele diz que isso só vai acontecer se a gente entende a vontade do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, olha, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais havia penetrado no coração do homem, era o que Deus havia preparado para aqueles que o amam. E até foi falado isso esses dias aqui, né? A gente fica assim, tá vendo? Eu não posso entender, não posso conhecer, não posso saber, tá tudo escuro, eu não sei mesmo nada. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia está citando uma passagem da Antiga Aliança, dizendo que sem a inspiração do Espírito Santo sobre os homens, não era conhecido aquilo que Deus tinha para cada um de nós. Mas o mistério que esteve oculto foi revelado em Cristo Jesus. A sua glória habitando na igreja, o seu Espírito nos ensinando a respeito de todas as coisas. O seu Espírito nos ensinando toda a verdade, nos estabelecendo na verdade, nos ensinando aquilo que Ele quer para cada um de nós. E quando Ele diz, olha, vocês não precisam andar como necios, é nesse sentido. Porque o apóstolo Paulo também escreveu lá dizendo, mas agora vocês não receberam o Espírito que vem do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que vocês conheçam o que Deus deu para vocês. Para que eu conheça o que Deus deu para mim. Para que eu consiga entender o que me foi dado. Para que eu consiga saber o que Deus espera de mim. Então ele diz, entendam a vontade do Senhor, compreendam a vontade do Senhor. E sabe, amados, eu acredito que muito dessa consagração faz parte disso aqui que a gente vai ler agora. Você vê que ele atrela essa fórmula a remir o tempo. Eu acredito que quando a gente começa a remir o tempo, mais coisas sobre o nosso chamado começam a acontecer. Quando eu falo sobre tempo, amado, é porque existem coisas que sim, elas já deveriam ter acontecido com o tempo. Eu tenho base bíblica para te falar isso? Tenho. O escritor aos Hebreus diz, olha, atendendo ao tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Então ele está fazendo uma alusão ao tempo. Já tinha dado tempo. Já decorreu o tempo em que vocês já podiam ser mestres. Mas porque vocês foram tardios em ouvir, vocês estão tendo necessidade de que alguém ensine de novo a vocês coisas elementares. Então ele não está falando sobre perder tempo, ele está falando sobre perder tempo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam remir o tempo. Não é mais hora de perder tempo. É hora de discernir que não dá para perder tempo, irmão. É hora de não ter mais desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo, né? Ah, mas eu não é assim. Ah, mas eu não é assim. Porque tempo é prioridade. Porque tempo é um esforço da nossa parte para entrar em tudo aquilo que Deus quer para cada um de nós. Porque leva tempo para ler, leva tempo para orar, leva tempo para se dedicar. Mas, amada, a gente sempre olha e diz, nossa, que legal, olha o que está acontecendo com essa pessoa. A gente não sabe a construção da vida daquela pessoa. A gente não sabe tudo que aquela pessoa deixou. Eu estava falando de Elias, de Eliseu, né? Quando a gente só vê, perde a capa. Lembra disso? Ninguém viu o caminho que foi construído, andando 20 anos com ele para pedir a capa. Oh, glória a Deus, não é assim, gente? 20 anos. E ele falando, fica aqui porque eu vou para... Não, eu vou contigo. Tá bom. Fica aqui porque... Não, eu vou contigo. Fica aqui porque eu vou... Não, eu vou contigo. Para onde você for, eu vou. E ele disse, se você me seguir até o final da vida, eu te dou o que você me pedir. Se você estiver comigo quando eu for. E é por isso que ele recebe um manto, uma unção dobrada, amado. Porque existe um caminho que a gente constrói para receber coisas. Você está comigo até aqui? Não é assim. É por isso que a gente não pode perder tempo, que todo dia é dia de construir alguma coisa. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu estou sendo hoje. E depois de amanhã, melhor. E depois, melhor. Ele diz... A fórmula, e eu quero treinar isso com vocês, né? Nós vamos treinar isso aqui nessa noite. Ele diz, não é embriagado com vinho que você entende a vontade do Senhor. Não é. Não é, amado, sem discernir o tempo que você entende a vontade do Senhor. Ele diz,
mas fale entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Vocês precisam... Ele está falando com a igreja de Éfeso. Você é a igreja de Jesus aqui? Ele está falando para discernir a vontade do Senhor. Vocês têm que estar falando entre vocês, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Vocês têm que estar dando ao Senhor sempre graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês também têm que estar se sujeitando uns aos outros, num corpo local, sujeitando-se às autoridades, recebendo ensino, recebendo exortação, para que haja crescimento. É interessante, né? Eu já dei esse exemplo aqui. Quando ele fala sobre essa fórmula para se encher do Espírito Santo, você percebe que isso fala sobre não estar quieto? Você já percebeu que naquela fórmula ali, das coisas que elas são muito quietas, aparentemente é só estar sujeito a alguém, que alguém pode não ver. O resto é fazendo barulho. É falando, cantando, dando graças. Então assim, não tem como, amado, um crente cheio do Espírito Santo, entendendo o seu propósito, está batizado com suco de limão. O que foi, minha irmã? Aquele irmão, entendeu? Que não sabe. Não, amado, não é assim. Ei, você tem que estar animado. Aleluia! Aleluia! Tem que estar animado. Tem que estar entendendo, amado. Não pode estar sendo nécio. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, ela é soberana, existe um propósito eterno, existe uma convocação do céu para que eu tenha nascido nesse tempo. Sabe, nós vemos os discípulos falando de Davi, tendo nascido Davi e servido a sua geração, descansou. Isso prova que você está nasceu no tempo que deveria ter nascido, amado, para servir a sua geração. Amém. Você não tem que pensar, eu devia ter nascido antes, eu queria ter nascido depois. Você nasceu nessa geração para alcançar essa geração. Então o exemplo que eu dei é quando a gente coloca a panela lá na panela a carne na panela de pressão. Donas de casa me entenderão. No caso não sou eu, porque eu não consigo ligar muito a panela de pressão. Ele que liga. Temos uma questão para resolver ainda. Mas quando a gente sabe que pegou pressão lá dentro, não é? Porque faz barulho. Porque dá para ouvir que está com pressão. Aí depois que você ouve, né? Você percebe o cheiro. Existe um cheiro que é desprendido. Você consegue perceber cheiro? A Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo, amado. É como aquela pessoa que quando você abraça, fica o cheiro em você. E você diz, você foi abraçado por tal pessoa, porque o cheiro ficou. É Jesus, Jesus, Jesus sendo anunciado, sendo mostrado, a unção afetando as pessoas, a unção afetando as vidas. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.